Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. E o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Todas as Nações e Babel. Na verdade, esse foi o tema que estudamos durante toda a semana, o nosso tema geral, e hoje faremos apenas um estudo adicional do tema principal da semana. Vai aparecer aqui no nosso guia de estudos um texto do livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, nas páginas 90, 91, 90 e 91, onde Ellen White vai trabalhar um pouco da razão ou da motivação que as pessoas que construíram Babel, que elas tinham. Tudo nessa vida acontece por uma razão. Nós temos que ter uma motivação, tem que ter um projeto para a gente se meter a fazer uma coisa ou outra. No caso do pessoal de Babel, a motivação deles era muito simples. Eles queriam que o seu nome se tornasse famoso durante toda a terra. O Senhor Deus havia mencionado que eles deveriam se espalhar em colônias, viver de forma simples, tranquila, em contato com a terra, em cuidado com o planeta e com os animais que Deus havia criado. Eles não queriam isso. Eles pretendiam transformar Babel na capital de uma metrópole mundial, de um império mundial. A partir de Babel, depois que eles tivessem se consolidado, eles enviariam outras colônias para outras partes do mundo, mas todas subjugadas pela própria Babel. A ideia deles era que, através desse gesto ou dessa capital mundial, eles tivessem o domínio sobre todas as pessoas. Eles estavam tentando criar uma sociedade onde Deus fosse um acessório que você podia usar quando precisava e quando não precisasse, você poderia descartar. Eles estavam tentando tirar Deus dessa equação. E aqui há um contrassenso tremendo, porque eles criam um lugar, eles chamam esse lugar de Babel, eles estavam tentando alcançar a porta do céu, o que eles queriam era o favor da parte de Deus, ou de qualquer força sobrenatural que houvesse em alguma parte do universo e que pudesse interferir na história do planeta. Mas eles não queriam Deus dentro dessa equação. Quando a gente para poder olhar para a nossa história hoje e da nossa sociedade, não é bem isso que a gente vive. Uma sociedade que construiu um jeito de poder viver, tirando Deus da equação. Deus não é alguém que pode se meter nos nossos negócios, por exemplo, que pode nortear o nosso jeito de poder fazer comércio, o nosso jeito de lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Deus não está aqui para isso. O máximo que o nosso mundo ocidental, cristão, conseguiu estabelecer foi um tipo de cristianismo que não envolve a vida cotidiana. Religião é o que você faz quando vai até a igreja, o que é o que você faz quando você vai até o templo. Religião não tem a ver com a vida doméstica, não tem a ver com os negócios, com o trabalho, com a vida cotidiana. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus está interessado em tudo que diz respeito a nós. Por exemplo, o trabalho foi dado por quem? Foi dado por Deus. E o trabalho deve ser vivido na perspectiva do que Deus diz que deve ser o trabalho. Leia, por exemplo, o livro de Provérbios, que você vai descobrir, e Eclesiastes, inclusive, e você vai descobrir princípios fantásticos que vão nortear a nossa forma de negociar, a nossa forma de servir, a importância do trabalho, como você deve trabalhar, de que forma você deve se comportar. Quando você olha para as relações familiares, bem, você descobre dentro do contexto bíblico, por exemplo, como deve ser o casamento. Você lê, por exemplo, o livro de Cantares e descobre o respeito e, ao mesmo tempo, o amor que deve haver entre um homem e uma mulher, sem desigualdades, porque os dois são iguais diante de Deus. Quando você vai perceber a relação entre pais e filhos e lê, por exemplo, as cartas de Paulo, quando ele vai mencionar o respeito que os filhos têm que ter em relação aos pais, o respeito que os pais têm que ter em relação aos filhos, você percebe que Deus está preocupado também com isso. O apóstolo Paulo chega até a dizer, olha, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que significa que Deus se importa, sim, com a nossa vida cotidiana, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente diz, como nos comportamos. Eu gosto muito de uma frase dita por Martinho Lutero, quando ele mencionou o seguinte, existe mais religião num sapateiro que faz um bom sapato e vende por um preço justo
do que em muitos sermões que são pregados dos púlpitos das igrejas. Porque eu demonstro o cristianismo nas minhas atitudes cotidianas, no meu dia a dia. O grande desafio para a nossa sociedade hoje é fazer o inverso da sociedade da Torre de Babel, ou da cidade de Babel. Essa cidade, ela tirou Deus da equação. O desafio que a gente tem hoje é decidir colocar Deus dentro da equação da nossa vida. É deixar que Deus seja Deus enquanto nós somos maridos, esposas, pais, filhos, enquanto somos patrões ou empregados, enquanto negociamos, enquanto somos compradores, enquanto somos vendedores. Deixa eu aproveitar para poder te dizer uma coisa. Eu estava na semana passada no meio de um grande evento do Campuri, do 19º Campuri dos Bravadores daqui da Associação Paulistana, e precisava comprar algumas coisas para esse Campuri. E um comerciante, percebendo que era um evento grande, ele literalmente estava tentando tirar partido da gente. Fez umas contas que não fechavam, e eu percebi de cara, esse camarada está tentando nos enrolar. Eu poderia, naquele momento, me exaltar, dizer quem você pensa que é para fazer isso, aquilo outro, para tentar me enganar, me ludibriar. Eu olhei para ele e falei assim, deixa eu dizer para você uma coisa, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse evento que está acontecendo aqui em Jaguariúna é um evento para crianças. Nós acreditamos nas crianças. Nós acreditamos que o futuro depende delas. Então muitos dos clubes que vieram para cá, vieram com muita dificuldade. Algumas crianças, inclusive, nem sequer puderam pagar para estar aqui. Foram patrocinadas por outras pessoas. Esse dinheiro que eu vou estar usando agora para poder comprar esse material é um dinheiro que foi muito suado por eles, para eles poderem estar aqui. Então, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma oração com você, pedindo a Deus para que esse dinheiro que eu vou empregar para poder utilizar aqui na compra dessas coisas, que possa ser uma bênção para essas crianças. Eu posso orar pelo Senhor? Perguntei o nome dele, perguntei o nome da esposa, dos filhos, e orei por ele, pela esposa, pelos filhos. Eu só fui para poder comprar alguns materiais. Quando terminei a oração, depois de ter orado por ele, eu disse para ele assim, gostaria de pedir que o senhor refizesse a conta. Pode ser? Quando ele refez a conta ficou certa. Ele disse, olha, eu havia cometido um erro aqui na primeira conta que fiz e tal, me perdoe. Eu falei assim, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu tinha percebido que o erro tinha acontecido antes. Eu podia, naquele momento, simplesmente me servir daquilo que eram os meus direitos e colocá-lo no lugar dele, entre aspas, ou seja, ser áspero, duro com ele, mas eu preferi usar o princípio bíblico do amontoar brasa sobre a cabeça daquele que se julga nosso inimigo. E como é que eu fiz isso? Dizendo para quem eu estava comprando, mas ao mesmo tempo me importando com aquele que queria me passar a perna, orando por ele, pela esposa, pelos filhos. E ele me disse, olha, como eu gostaria que os meus filhos tivessem, na época que tinham idade, tivessem conhecido gente como vocês, gente que se importa com as pessoas. Talvez a história dos meus filhos fosse outra. Acabei descobrindo que os filhos agora já estavam numa idade que eles já não tinham mais mão sobre os filhos que estavam em caminhos de perdição. Eu não estou aqui para poder julgá-lo. Mas quem sabe, talvez se ele tivesse vivido os princípios da palavra de Deus, a família dele poderia ter sido outra. Mas as pessoas se acham espertas quando tiram Deus da equação. A coisa mais absurda, mais surreal, mais sem sentido que alguém pode fazer é tirar Deus de uma equação. Eu quero desafiá-lo no final dessa semana a fazer o oposto da sociedade da Torre de Babel. Traga o Senhor Deus para dentro da equação da tua vida. Traga o Senhor Deus e os seus princípios para dentro da tua família, teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, para o relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, para o relacionamento com as pessoas da sociedade, e você vai ter a oportunidade de experimentar que vivendo o plano de Deus, a tua história será muito, mas muito diferente. Uma história de vitória. Aí sim o teu nome vai se tornar célebre, que era aquilo que a sociedade do tempo da Torre de Babel, ela queria, mas não teve. Estou falando sobre nome célebre, né? Deixa eu aproveitar e te dizer o que aconteceu como desdobramento dessa história. Num outro momento, no dia seguinte, eu precisei voltar ao comércio. Quando eu cheguei numa outra loja completamente diferente, para comprar uma outra coisa completamente diferente,
Na hora que eu cheguei no caixa, o dono disse, o senhor é o responsável por esse evento de adolescentes que está acontecendo ali no parque da Red Eventos? Eu digo, sou. O senhor reconheceu por causa do lenço? Ele disse, não, porque eu vi que quando o senhor chegou, pela descrição do seu carro, foi a descrição que um vizinho de comércio me fez, de um homem muito justo, muito íntegro, e que inclusive orou por eles. O senhor poderia fazer uma oração por mim também? Eu nem tinha começado, nem tinha dito o que eu tinha vindo comprar naquela loja. Mas agora eu tinha um comerciante que estava pedindo para que eu pudesse orar por ele, porque descobriu que eu tinha orado por um outro comerciante. Já imaginou se eu tivesse simplesmente exigido meus direitos? Como é que eu seria conhecido naquela cidade? O mundo está precisando de referência. E referência só se torna aquele que decide viver o princípio da palavra de Deus. Te desafio a ser esse tipo de pessoa. Vamos orar pedindo a Deus para que essa seja a nossa realidade? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e nos chamou para sermos uma referência na nossa sociedade. Ajuda-nos a viver isso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?